Oi pessoal, tudo bom? Então, nesse vídeo eu queria assim fazer um comentário. Você já teve a percepção, isso acontece muito comigo, você já teve a percepção de que você nasceu numa época errada? Acredito que a maioria pense assim, não, eu acho que eu nasci numa época e deveria ter nascido numa época muito anterior. Mas acredito também que existam exceções de pessoas que pensem assim, não, eu nasci agora, mas eu gostaria de ter nascido só daqui a não sei quanto tempo, numa era mais futurística, etc e tal. Enfim, eu não posso falar pelos outros, mas eu posso falar por mim. É meio doido isso, mas assim, engraçado. Eu sempre pensei assim, gente, eu sinto que eu tinha que ter nascido, gostaria pelo menos de ter nascido na década de 20. Eu não sei porquê, é uma década que eu me identifico. Eu curto muito, assim, vídeos, fotografias, pinturas, tudo relacionado ao passado, a coisas bem antigas, de 30 para trás, tá? Da década de 30 para trás. Década de 30, 20, é, 1800 e pouco, etc e tal. Eu me identifico muito com isso. Mas, especificamente, se eu tivesse que se eu tivesse poder de falar assim, escolhe uma década para você renascer, eu escolheria a década de 20. Por qual motivo? Não sei explicar. Tenho algum conhecimento de como era essa época, né? Até porque eu convivi com os meus avós e, assim, tive parte dos meus avós que nasceram na década de 20 e poucos, 26, 27, 30, enfim, por volta dessa época. E sempre vi muitas histórias. Eu sempre fui uma pessoa que sempre conviveu muito com pessoas bem mais velhas que eu. Eu sempre me identifiquei muito com pessoas. Eu não tinha, engraçado, assim, acho que depois que eu fiquei mais madura, eu comecei a ter aquela coisa assim de tanto me dar bem com pessoas mais velhas, da mesma idade, mais novas, mas quando eu era realmente assim, bem nova, eu não tinha muita identificação, eu não conseguia ter muita ligação com pessoas da mesma idade. Então, assim, fora a questão do colégio, né? Colégio você não tem como optar por algo diferente. Com exceção do colégio, todo o resto, cursos, esportes, tudo que eu fazia com turmas de adultos. Eu era criança ainda, mas eu fazia com turmas de adultos e adultos bem mais velhos. Não era assim, eu tinha 10 anos, adulto tinha 18. Não, 18 já é um adulto, né? Não, eram assim, eu tinha 10 anos, eu já fazia curso de inglês com pessoas de 60 e poucos anos. E eu só tinha esse tipo de identificação, eu não conseguia ter identificação com outro tipo de público. Esportes, né? Os esportes que eu fazia, claro, não eram pessoas tão mais velhas, porque eu fazia muitos esportes, eu fazia vários esportes, mas fazia muitas lutas. E lutas, né? Dificilmente você vê pessoas idosas, muito idosas, fazendo lutas marciais. Mas tirando as lutas, né? Karatê, taekwondo, judô, etc e tal, que eu fiz, os outros esportes que eu fiz, muitos também eram pessoas bem mais velhas. Eu sempre tive essa identificação. E eu percebi que não era só uma questão assim, gostar de adquirir um conhecimento maior, porque as pessoas da minha idade tinham a mesma vivência que eu e as pessoas mais velhas tinham uma vivência maior, podiam me adquirir,
me proporcionar maior cultura, maior conhecimento. Não era algo racional, era algo inerente, era algo que eu sentia, fazia sem pensar. Então, assim, eu até hoje, eu posso afirmar com todas as letras para vocês que eu não sinto que eu estou no tempo ideal da minha vivência. Não é que eu esteja insatisfeita, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu não percebo não sinto como se estivesse vivenciando a época certa para mim. De alguma forma, é como se eu estivesse, eu não sei se a palavra seria adiantada ou atrasada, mas enfim, acredito que seria, não sei definir. Eu não sinto as coisas que acontecem à minha volta, dificilmente eu percebo que me pertencem. Muito pelo contrário, eu sinto como se elas não me pertencessem. Eu sinto como se elas não fizessem parte da minha existência, e sim de uma outra pessoa. É como se eu estivesse ocupando o meu espírito, a minha alma, enfim, cada um use a nomenclatura que desejar, estivesse ocupando um corpo de uma outra pessoa e não da que ela deveria ocupar. É difícil de explicar, gente, porque aí é complicado, porque aí eu não quero misturar, eu sempre digo isso nos meus vídeos, eu não quero misturar religiosidade, cada um tem a sua crença, cada um tem algo em que acredita, não vou entrar por aí jamais. Não discuto político, não discuto religião e por aí vai. Mas enfim, então eu quis comentar isso aqui nesse vídeo, assim, e gostaria muito que vocês comentassem, deixassem, quem quiser, enfim, deixar algum comentário se vocês já passaram por algo parecido, se vocês percebem, sentem isso, ou seja, que vocês estão numa época na qual vocês não se identificam, na qual vocês vivenciam, mas vocês não se identificam, ou porque vocês estão vivenciando uma época que vocês sentem que gostariam de ter vivido uma época muito passada, como eu, ou ao contrário, como eu disse, que vocês gostariam de estar vivendo uma época mais futurística e por aí vai. Deixe nos comentários, tá bom? Bom, como eu prometi pra vocês, vídeos mais curtos, me sigam lá no Instagram, vai me ajudar muito, é o @parpinellidani, tá bom? E é isso. Deixa um like aqui que fortalece muito. Quem estiver me acompanhando, ainda não é inscrito, não ativou as notificações, agradeço muito quem puder fazê-lo. E é isso, gente, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijos.